Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Está Escrito. Hoje, terça-feira, nós estaremos dando continuação à aula de ontem, essa maratona maravilhosa de Provérbios. Na aula de ontem, nós fizemos um tema tão importante que foi: não seja um escarnecedor. Escarnecedor é o zombador, o arrogante, aquele que se vangloria, aquele que faz de tudo para magoar, machucar intencionalmente as pessoas, aqueles que zombam das coisas santas, aqueles que profanam o templo, a palavra, tudo aquilo que vem de Deus, além de não acreditar, querem levarem outros a se corromper. Mas a aula de hoje nós daremos sequência dentro deste mesmo versículo, mas com foco totalmente diferente. O tema de hoje é: tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Qual é o nível que você se considera uma pessoa ensinável? Será que eu e você estamos prontos, aptos a aprender, a crescer na graça, no conhecimento do Senhor? Será que estamos sendo sensíveis à voz dele para aprender com as suas repreensões, para aprender com as suas disciplinas, para ouvir conselhos? Tudo isso são assuntos que nós falaremos na aula de hoje. Desde já, papel e caneta na mão, prepare o seu coração, porque o que nós iremos aprender é algo extraordinário, sobrenatural, porque Deus tem preparado para nós aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não chegou ao coração humano. Provérbios capítulo 9, versículo de número 8, nos diz assim: não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Essa é uma das características fundamentais na vida de um escarnecedor. É alguém que fica com raiva quando alguém vai o aconselhar, quando alguém vai o disciplinar. Todas essas pessoas que estão dentro deste conjunto das características de um escarnecedor, ele odeia a disciplina, ele odeia ser repreendido, ele odeia ser aconselhado. É por isso que o capítulo 9 de Provérbios, ele vem nos apresentando um ensino totalmente intrigante. Por quê? Ele defende que nós não devemos repreender o escarnecedor, mas sim o sábio. É estranho porque, na nossa ótica, a pessoa sábia é aquela que não precisa ser repreendida. A pessoa sábia, na nossa ótica, é aquela que já tem tudo sob controle e que a probabilidade dos seus erros são bem menores. Mas, na realidade, não. Todos nós, por mais que tentemos seguir a nossa vida com Deus da melhor forma, somos sujeitos a falhas, a erros, a tropeços. E o que faz de nós pessoas diferenciadas não é a nossa capacidade em ser, mas a nossa capacidade em ter um coração ensinável. Não somos melhores do que ninguém. Não somos maiores do que ninguém. O que nos diferencia é termos corações ensinados. Mediante tal repreensão, afirma que o escarnecedor se aborrecerá conosco. Quantas pessoas que você já fez de tudo para aconselhar, de tudo para ajudar, repreendendo, orientando, disciplinando, e essa pessoa
continua seguindo o mesmo caminho, o mesmo trajeto, de acordo com os seus próprios olhos. Pessoas que continuam zombando, criticando e não estando nem aí para as coisas que você fala para ela. Essa é uma das características de pessoas escarnecedoras. Então, se você não assistiu, assista a aula de ontem e você entenderá a fundo o que é uma pessoa escarnecedora. Porém, esse texto afirma que o escarnecedor, ele sempre se aborrece conosco. Ele fica com raiva quando a gente o orienta. Mas, quando nós separamos o nosso tempo para orientar aquele que quer mudança, aquele que quer crescer, aquele que quer aprender, ele será eternamente grato. Ele será uma pessoa que analisará os conselhos, as advertências, as exortações, a disciplina e, posteriormente, será grato conosco por resto da vida. E muitas das vezes somos nós que estamos nesse cenário. Pessoas que têm que chegar em nós e precisam nos orientar, nos disciplinar. Pessoas que precisam estar sempre nos ajudando a endireitar as nossas veredas. E são essas pessoas que nós seremos eternamente gratos a elas. Porque eu sempre gosto de frisar esse assunto. Precisamos de mentores, precisamos de professores, de instrutores, de pastores, de amigos, pessoas que estão ali para acrescentar em nossa vida. Porém, tudo depende da fonte da qual você busca. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios. Então preste bem atenção em qual fonte você é aconselhado. Eu sempre deixo claro isso. Para você ter o conselho de alguém, tem que ser alguém que tem resultados melhores do que o seu. Se eu quero ser um bom profissional, eu preciso de conselho de um profissional que tem excelência naquilo que faz e que os seus resultados são totalmente positivos. Se eu quero ser um pai melhor, eu tenho que me aconselhar com pais que são muito melhores do que eu, que têm uma experiência de vida muito maior do que a minha e que são pais exemplares. Se eu quero ter um casamento excepcional, eu preciso me aconselhar com pessoas que têm bagagem de sucesso no seu casamento. Pessoas que são exemplo na sua vida conjugal. Então, cuidado com qual fonte de conselhos você anda se aconselhando. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Pessoas que não querem compromisso com as coisas de Deus. Pessoas que não possuem ética, moral, espiritual. Pessoas que não querem comprometimento com a verdade, querem viver a vida de qualquer maneira. Não se detenha no caminho deles. Porque, como o apóstolo Paulo escreve, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, zombadores, críticos, pessoas arrogantes, vaidosas, autossuficientes. São esse tipo de gente que nós temos que manter distância. Orar, interceder, buscar pela vida delas. Mas, como diz o texto, como diz a verdade absoluta que é a palavra do Senhor,
a sabedoria milenar. Não perca seu tempo repreendendo, aconselhando, tentando ajudar, porque no final das contas, essa pessoa somente criará ódio, raiva profunda da sua vida. Pois bem, então o que nós entendemos que o importante aqui é nós termos foco em ajudar quem quer ser ajudado, aconselhar quem tem um coração ensinável, repreender quem quer mudança de vida e entender que eu e você fazemos parte desse pacote. Será que eu e você temos de fato um coração ensinável, transformador? Um coração disposto a aprender com a veracidade da palavra? Versículo número 6, ele nos diz: deixai o insensato e vivei. Provérbios 9, versículo 6. Deixai o insensato e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não mede as consequências dos seus atos. Uma pessoa insensata, de acordo com a visão bíblica, ela é o que nós chamaríamos de uma pessoa sem juízo, sem sabedoria, uma pessoa sem discernimento, especialmente aquele que ignora a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, aquele que age contra a sua vontade de maneira dolosa, intencional. Essa é uma pessoa insensata, uma pessoa que falta sabedoria, falta juízo, age sem pensar, não mede as consequências, é uma pessoa sem bom senso, é uma pessoa que despreza os princípios divinos, éticos e morais. Pessoas desobedientes, profanas. Isso é uma pessoa insensata. Ela é desobediente, ela não crê, ela ignora a vontade, os mandamentos, os preceitos do Senhor. Isso é uma pessoa totalmente insensata. E qual é o resultado disso? É totalmente negativo. O resultado disso é essa pessoa, ela se torna totalmente tola. Uma pessoa totalmente tola, ao invés de se impor através da sabedoria. A pessoa que não tem um coração disposto a aprender. Versículo de número 9 diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Se alguém tem te aconselhado, se alguém tem te ajudado, é porque ele ainda viu potencial em você. Então seja sábio, tenha um coração ensinável, aprenda com a palavra, com as pessoas que querem te ajudar. E eu e você aprendamos a sermos sábios. Aprendamos a ser sábios. Porque a parte B do versículo diz: ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. É por isso que o apóstolo Pedro escreve: crescei na graça e no conhecimento. Verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. É necessário nós aprendermos a sermos sábios, prudentes, justos, através da palavra do Senhor. O assunto primordial
da nossa aula hoje é ter um coração ensinável. É por isso que o capítulo 9 de Provérbios, ele faz questão de distinguir entre aquele que não ouve, aquele que não pondera, aquele que não reflete, aquele que não tem um coração aberto para empreender, para aprender, para ser corrigido, para ser disciplinado e refletir sobre os caminhos deles. São pessoas insensatas, são pessoas escarnecedoras, são pessoas zombadoras. E você? Qual parte você se encaixa? Nesse pacote dos escarnecedores ou no pacote dos sábios e justos? Primeiro ponto que eu quero citar com você. Todo coração ensinável, ele quer aprender através da palavra a crescer gradativamente todos os dias. Ele tem um coração aberto para ser aconselhado, um coração aberto para ser corrigido, um coração aberto para fazer uma reflexão sobre os seus caminhos. Nós precisamos ter corações ensináveis. Primeiro ponto que eu quero falar sobre um coração ensinável é um coração ensinável, ele está sempre apto para ouvir conselhos e ponderar sobre ele. Quem tem um coração ensinável está pronto para ouvir conselhos e analisá-lo e ponderá-lo diante de Deus. Às vezes, no auge das nossas emoções, a gente é até meio resistente a certos conselhos. Mas quem tem um temor do Senhor na sua vida, reflete, analisa, faz um autoexame para ver que realmente precisa de mudança, precisa de transformação, que realmente aquele conselho que nos fora dado vai nos fazer crescer e sermos melhores a cada dia. Quando você pega um conselho, a primeira coisa que nós devemos fazer é levar esse conselho até o Senhor. Levar esse conselho diante de Deus. E aí, Deus, fala comigo, meu Pai. O que eu faço? Eu ajo dessa forma. Fui orientado assim, assim, assim. Fala comigo, me dá um sinal. Ter paz no meu coração. Paulo escrevendo aos Colossenses assim: seja a paz de Cristo o árbitro da sua vida. A melhor forma de sabermos se estamos andando pelo caminho certo é a paz de Cristo inundada em nossos corações. Como que eu levo esse conselho a Deus? Através da oração e observar. Todo bom conselho, ele tem que estar à luz da palavra. Todo bom conselho, ele tem que estar à luz da palavra. Por quê? Se não bater com o que está escrito, não é um bom conselho. Todo bom conselho, ele precisa de estar encaixado, engajado com os princípios milenares da palavra de Deus. Se assim não for, se ferir a ética, a moral, a espiritualidade, não é um bom conselho. E é através da palavra que nós temos como discernir em Cristo o que fazer com o que recebemos. Se há algo que requer de nós arrependimento, mudança ou apenas um alerta. Para prosseguir, seguindo frente ao caminho, ao nosso destino, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Antena ligada, reflete, observa. Eu preciso me arrepender? Mudar de vida? Ou esse conselho é para me deixar de antena ligada, com o sinalzinho amarelo,
alerta para que eu possa vigiar e orar, para que eu não caia e vacile. Então, conselhos nos tornam mais sábios. Segundo ponto, coração ensinável para receber repreensão com humildade. Ah, meu Deus do céu! Aqui está um dos maiores desafios para mim e para a sua vida: ser repreendido e ter a humildade para reconhecer os nossos erros. A nossa natureza humana, desde o primeiro ser humano que foi Adão, é jogar a culpa em cima dos outros. É mais fácil culparmos as pessoas em nossa volta do que assumir que eu sou errado. Assumir que eu falhei, que eu errei. O que nós temos? A maioria das características das pessoas que são repreendidas. Não jogar a culpa nos outros. A primeira característica é fazer isso. Lembra de Adão? Quando Deus cobra de Adão: Adão, por que você fez isso? Por que você desobedeceu minha ordem? O que Adão falou? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus repreende Eva, ela fala: foi a serpente. Então nós temos na nossa naturalidade a posição de jogar a culpa das nossas falhas nas costas de outro. Eu errei porque ele fez isso. Ah, eu fiz isso porque ela fez aquilo. Ah, eu sou assim porque minha família é desse jeito. Ah, eu ajo dessa forma porque lá em casa todo mundo é assim. Nós precisamos de mudança. Precisamos ser repreendidos e parar de jogar a culpa nos outros. Outra coisa, nos vitimizar. Ah, eu fiz isso porque eu não merecia o que ele fez, o que ela fez. Ah, eu não precisava de ouvir isso. É claro que tudo aquilo que nos fere, nos machuca, não é bom para nós. Mas um erro não pode justificar o outro. Então, muitas das vezes, quando eu e você estamos errando, Deus sempre vai levantar alguém para nos repreender. Será que nós temos o coração apto, ensinável para ouvir conselhos e para ser repreendido? Então, tire essa armadura em cima das pessoas que vão te repreender. Pelo contrário, que você tire essas ataduras. Chegue com o peito aberto para receber a repreensão com humildade. Porque a Bíblia diz que Deus não aceita a arrogância. Ele abate o soberbo. Ele abomina a arrogância, a altivez, a soberba. Ele dá graça ao humilde. Então peça a Deus graça hoje. Seja humilde quando Deus usa alguém para repreender você. Assuma a responsabilidade ao invés de querer transferi-la. Receba a repreensão com humildade e ponderar sobre ela perante o Senhor. Deus, eu fui repreendido com esse assunto. Como diz o Salmo 32, enquanto eu escondi os meus pecados, cada dia mais eu desfalecia, eu adoecia. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós vencemos. Quando somos repreendidos pelo Senhor, para não ser condenado com o mundo. Terceiro, tenha um coração ensinável para buscar o temor do Senhor. O verso 10, do qual nós já citamos, o temor do Senhor é o princípio de toda
a sabedoria. Portanto, nós não encontraremos verdadeira sabedoria em livros, em faculdades, em biblioteca, mas a única fonte da sabedoria é o Senhor nosso Deus. É em Deus que nós somos guiados através da sua palavra. É através da palavra de Deus que é pura, completa, eficaz, que tem o poder de nos transformar, nos exortar, nos ensinar, nos admoestar, trazendo conselhos para a nossa vida, para que nós possamos não ser condenados com o mundo. É em Deus que nós conseguiremos fazer a distinção entre o bem e o mal, entre o santo e o profano, entre o céu e o inferno. É somente em Deus que nós poderemos seguir no caminho da edificação e fugir do caminho da destruição. É somente em Deus que nossas atitudes serão para glorificá-lo, para exaltar o seu santo nome. Assim, eu finalizo a aula de hoje dizendo para mim e para você: mantenha o seu coração ensinável. Mantenha o seu coração ensinável. Que você e eu venhamos nos despir da arrogância, da altivez, do orgulho, da autossuficiência, de achar que nós somos melhores do que alguém e sempre estarmos com a razão. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo venha abrir a nossa mente para que nós possamos ter todos os dias a humildade necessária para recebermos os conselhos certos, as repreensões adequadas e ter o temor do Senhor e o temor da sua palavra totalmente todos os dias na nossa vida. Paz e prosperidade seja sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. Até amanhã eu te espero.